Aí pessoal, vou contar um pouco da minha história. Ela é bem simples e são 35 anos que eu tô só com loja e no aquarismo desde 5, 6 anos de idade. Eu vou mostrar para vocês uma coisa inédita. O meu primeiro aquário, ele existe, ele não quebrou, ele não descolou e ele está funcionando até hoje. Logicamente que para fazer lasanha. E foi isso daqui, ó. O meu primeiro aquário, eu tinha acho que 5 ou 6 anos de idade. Eu fui na feira com a minha mãe e tinha uma senhora que vendia uns peixinhos lá, uns quinhos no aquário de bola, com umas plantas. E eu cismei de levar o peixinho para casa com uma raçãozinha, que hoje a gente sabe que era uma farinha de peixe. E depois de alguns dias, o peixe morria. Inevitavelmente, não tinha bombinha, não tinha filtragem, não tinha nada. E uma vez que o peixe morria, eu chorava, eu ficava triste, minha mãe ia lá e comprava de novo. Eu acho que aí foi o start que eu tive, que eu posso dizer, que eu comecei no aquarismo, porque eu não me conformava porque o peixe morria. Meu pai ficou com dó de mim, comprou um aquário de bola. Não foi muito diferente, porque também não tinha bombinha, mas já tinha umas plantas e já começou a sobreviver. Aí ele ficou mais assim, como é que eu posso dizer? Ele viu que eu gostava da coisa, ele fez um aquário para mim de uma estrutura de ferro com massa de vidro. Se eu falar isso hoje pro pessoal do aquarismo, eles vão rir, né? E foi assim que começou. Aí já tinha o compressorzinho de ar e logo em seguida, com 11 anos, de 10 a 12 anos, eu já comecei a ter um aquário normal com filtro biológico. Mas eu ainda era aquele menino que aqui pertinho, na pracinha da Kennedy, aqui em São Caetano, tinha uma lagoa. Quem que era o cara que entrava na lagoa até aqui de água com a peneira? Eu. Só que eu chegava com os peixes em casa, que eram os guarus, e apanhava, lógico, do meu pai e da minha mãe. Acho que eu fiquei muito revoltado com essa história. Só pode ser isso, né? Isso foi, acho que entrando na veia. E logo eu entrei no Senai, na Volkswagen, e comecei ainda com aquarismo de água doce, mas eu peguei um gosto por guppies, que são os famosos lebistes. Eu amo lebistes até hoje. Eu acho que a hora que eu parar com tudo isso daqui, eu vou ter uma criação de lebiste para dar continuidade no meu hobby, que não é nada a ver com marinho. E daí para frente, eu estava em São Bernardo, trabalhava na Volkswagen já, eu devia ter uns 17 para 18 anos, já estava me formando no Senai. Eu fui numa loja e vi o meu primeiro aquário marinho, cheio daquelas donzelinhas azuis, que chama... Como é que chama? Blue Devil. Não precisa nem falar o nome, né? Blue Devil, um diabo azul. E eu fiquei encantado com isso, encantado. Eu vi umas lâmpadas cor-de-rosa, assim, que eram as famosas Grolux, em cima, né, do aquário, e lotado daqueles peixinhos azuis. Eu falei, não, eu preciso saber como que monta. O rapaz me ajudou na loja como que eu montava o aquário. Montei um aquário de talvez uns 50 litros no meu quarto, mas aí aconteceu um fato que me deixou muito triste. E aí foi quando eu acreditei que eu poderia montar uma loja de aquário diferente da grande maioria. O que aconteceu? A loja de São Bernardo me deu as dicas da lâmpada, me vendeu o aquário, me deu o substrato, era compressorzinho de ar, bem montadinho, hoje funcionaria. Só que eu fui numa loja em Santo André, recém-montada, cheguei lá para comprar um peixe marinho, não sabia o que eu ia comprar. Aí o rapaz me atendeu e ele me fez a pergunta fatídica. Você montou o aquário conosco? Eu falei, não montei. Eu montei sozinho. Ele falou, então os peixes que a gente tem aqui são só para os nossos clientes. Eu fiquei verde de raiva. E nesse momento me veio uma frase que eu tenho até hoje. Eu falei, se um dia eu tiver uma loja de aquário, eu vou fazer um bom atendimento. Então hoje, até hoje, algumas pessoas você não agrada, porque eu sou tido como um lojista meio boca dura, falo muito seco, muito a verdade, né?
eu procuro ajudar os aquaristas de verdade, mas esse atendimento que eu tive, acho que foi o start para eu montar uma loja. E a partir daí, eu fiquei com isso na cabeça, e eu trabalhava já na Volkswagen, eu tinha 28 anos, e eu resolvi procurar uma loja para vender. Eu falei, eu quero montar uma loja, eu não quero mais trabalhar com ferramentaria, foi uma profissão que eu tive por 14 anos, e aí que saí para comprar uma loja, procurando no jornal, no Diário do Grande ABC, eu encontrei uma loja com um amigo meu, que também era ferramenteiro, que também tem essa parte. Ele era um grande aquarista na época, tinha um aquário bem maior que o meu, e a gente só conversava de aquário no trabalho, né? Era dia e noite. E fomos lá para comprar a loja, não conseguimos em 2. Aí eu me casei, depois de uns 6 meses, me casei lá em Belém do Pará, e a minha ex-esposa, ela falou, poxa, mas você vai continuar trabalhando de dia e de noite? Que ela não entendia o que é trabalhar de revezamento, né, na fábrica. Eu falei, é assim aqui, o que eu vou fazer? Ela falou, mas você não tem intenção de fazer nem alguma outra coisa? Eu falei, bom, eu já não fiz faculdade, né, porque logo que eu me formei, eu comecei a viajar muito e não perdi a vontade de fazer a faculdade de engenharia, porque eu ganhava bem, tinha um salário bom na época e não via necessidade. Não foi falta de oportunidade, não. Realmente eu aproveitei bem a minha vida dos 18 aos 28. Eu acho que valeu a pena. E aí ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu gosto de aquário. Ela falou, por que você lá não vai ver aquela loja se o rapaz está vendendo novamente? Mas ela não era uma loja de aquário, era uma loja de avicultura, chamava Avicultura João de Barro. Uma lojinha bem pequena, bem discreta, vendia pintinho, vendia xaxim, vendia semente para plantar, vara de pesca, anzol, vendia de tudo, inclusive aquário, que não precisa dizer muito, em 2 ou 3 anos eu transformei a loja 80% em aquário e depois de alguns anos eu vim para São Caetano, que é onde eu moro, montei uma outra loja de aquário pequena, que é essa Starfish até hoje, vendi a loja de Santo André e na sequência eu conheci o João Carlos Basso, que é o Caíto, que é o aquarista acho que mais velho, mais antigo no aquarismo marinho. Eu fui na casa dele numa oportunidade, ele já era um cara que já dominava muito o aquário marinho, eu ainda era meio chucro, peguei o livrinho dele, fui bater na porta da casa dele lá, ele me atendeu. Em poucos dias que eu fui lá, a gente se deu muito bem, a gente montou outra loja de aquário. Nós montamos uma loja de aquário em São Bernardo, na qual durou 1 ano só. Chamava Escama e Pena. Tinha aquário e uns viveiros da ideia dele, uns espelhos, uns viveiros, tinha vidro que ele viu na Europa. E bom, enfim, a loja não vingou por vários motivos, a situação financeira do país, as ideias que ele tinha era diferente da minha, mas a gente chegou numa conclusão de desmontar a loja e parar. Aí que eu vim para São Caetano, eu não tinha loja ainda em São Caetano. O que sobrou da loja lá, eu montei uma lojinha de 21 metros, no qual fiquei é difícil data para mim, mas uns 8 anos nessa loja, que é aqui próxima, né? E nesse meio tempo, trabalhando muito, eu não tinha noção, eu não tinha ideia nenhuma e a convicção certa do que eu queria fazer. Era tocar uma loja de aquário por gosto, não foi propriamente por dinheiro, porque quando eu saí da Volkswagen, hoje, posso dizer que talvez um salário de um ferramenteiro, uns 10 mil reais, e eu tinha todas as facilidades de uma empresa, assistência médica, jurídica, férias, 13º, clube, ônibus, condução, e eu fui para trabalhar numa loja onde não tinha nada disso e nem salário eu tinha. Então não foi por dinheiro que eu entrei no ramo. Logicamente que dinheiro move o mundo, mas eu posso garantir para vocês que não foi por dinheiro. E que mais eu posso dizer? Bom, na sequência trabalhei muito, né? Nesse meio tempo o João Carlos Basso
que é o Caíto aí que eu estava falando, sempre esteve presente nessa minha jornada, mais de 28 anos, 29 anos que a gente ficou junto aí, idas e vindas. Aí também em 1992 surgiu uma oportunidade que ele teve de montar uns aquários na Espanha, no Pavilhão do Brasil, na Expo 92 em Sevilha, e por um infortúnio da pessoa que ia, tinha infartado, e convidaram ele, e ele falou, para ir sozinho eu não vou, eu vou convidar um amigo meu, que era eu, né? Ele falou, tá afim de ir? Eu falei, vamos, não tem. Ficamos um mês lá, no trabalho na Espanha demorou mais ou menos uns 14 dias, e o restante desse período a gente ficou viajando e fomos para a Alemanha, Itália, Suíça, Portugal, na própria Espanha. Visitamos o aquário, aí também foi um marco bem interessante nas nossas vidas de aquarista, e eu acho que foi o grande start, eu não me lembro de outra pessoa no Brasil ter aquários de rochas vivas. A gente foi para o aquário, o Museu Oceanográfico de Mônaco, no qual o Basso já tinha ido, acho que 2 ou 3 vezes, ele conhecia todo mundo lá. O bicho se virava com a língua lá dos franceses, o espanhol, o inglês bem fajuto, mas ele se comunicava e eu acompanhando ele, conseguimos entrar dentro do aquário do Museu Oceanográfico de Mônaco, e foi aí que a gente viu uma coisa importantíssima. O próprio aquário de Mônaco estava sofrendo uma mudança desse sistema de filtro biológico, que não tinha nada de vida, era só peixe, para um aquário que é mais ou menos o que a gente tem hoje de corais. Então metade do Museu Oceanográfico em 92 já era com esse sistema de rocha viva, Jalbert, a iluminação com HQI, e a outra metade era um desastre, como era aqui no Brasil. Bom, voltamos para o Brasil, o Basso falou assim, não me fala que eu voltei ainda da viagem. Eu sei aonde tem rocha viva e eu vou buscar num lugar em Guarapari, que na verdade é o Afonso lá de Guarapari, que ele coletou as primeiras rochas vivas para o Basso. Ele foi de avião, voltou de ônibus, numas caixas de isopor com as rochas tudo dentro d'água. Eu fui buscar ele com uma saveira, eu já tinha um aquário preparado para receber essas rochas e ele também. Fomos para a casa dele, ele montou o aquário dele e o que sobrou de rocha, essa você não sabe, né, Lúcio? Você também não, né, Vini? E é engraçado, a história é longa, eu poderia ficar aqui horas, só com a amizade que eu tive com o Basso, as brigas que eu tive com o Basso foram enormes, cara. Hoje já é coisa do passado, mas assim, sempre procurando um aquarismo diferente, um aquarismo mais moderno, diria, né? Hoje não é tão moderno o que a gente viu, mas para a época era moderno. Cara, ele montou o aquário dele, só que o bicho é exagerado, ele trouxe acho que uns 200 quilos de rocha, usou nos aquários dele e me deu o que sobrou. Foi uma coisa maravilhosa, a gente viu aquelas rochas soltando aqueles micro-organismos, esponja, porque ele coletou e trouxe, o que hoje não tem mais isso, ninguém mais coleta a rocha que a gente chama viva, né? Então hoje a gente clora as rochas para depois usar. Então esse foi o start que eu posso dizer na minha vida e do início do aquarismo um pouco mais profissional, eu diria, né? Porque a gente vivia de filtro biológico, ele já tinha a ideia, bem lembrada, do sistema de cesto vidro, que é uma inovação que até hoje eu não abro mão. Eu vejo muito colador de vidro ainda fazendo aquela bota quadradinha, a subida, mas isso não vem ao caso e eu não concordo muito até hoje, porque tem uma técnica que ele desenvolveu muito simples e que funciona até hoje e eu recomendo fazer esse sistema. Então foi mais ou menos essa a caminhada, eu diria, para chegar nesse aquarismo que a gente está hoje. E daí para frente eu comprei esse imóvel que a gente está, né? Eu já estou aqui há 22 anos, construí
construir esse prédio única e exclusivamente vendendo peixe, e coral não existia, de água doce e água salgada. Então eu acho que foi vantajoso, tanto no sentido de satisfação pessoal, né? Que era um hobby que eu tinha e que eu transformei numa coisa profissional, como financeiramente. Hoje você pegar um lojista que consegue ao longo, sei lá, de 10, 15 anos, trabalhando arduamente no ramo, que é um ramo bom, mas difícil, como todos os outros, adquirir um prédio comercial, né? A gente tem uma área aqui de quase 300 metros nos 2 andares. Eu acho que foi vantajoso, tanto profissional como comercial. No passado, cara, era mais glamour, era mais, sabe, os aquaristas eram mais assim, cara, a gente para descobrir um detalhezinho demorava 2, 3 anos. Então a gente tinha dificuldade, mas também, como tinha menos loja, para o lojista era melhor, porque você tinha uma certa exclusividade, né? Tinha menos loja. Hoje, cara, se eu falar para você o que tem de equipamento, a própria Tropical vende, né, de luminária a filtro, a muita tecnologia. Então eu acho que hoje está mais fácil. Está mais fácil para o lojista, eu estou falando para o lojista, né? E para o aquarista também, né? Eu imagino que não tem dificuldade em termos de equipamento. Eu vou contar uma particularidade bem simplesinha. Quando eu comecei no aquarismo, antes de eu ter loja, antes dos 35 anos, quando eu comecei no Marinho, vamos dizer, lá em 1977, 78, eu não falava inglês, eu não falo até hoje. Eu tenho assim, uma facilidade para entender o que está ali, tem o Google, né? Hoje é muito mais fácil. Mas se eu falar para vocês onde eu comecei a ler alguma coisa sobre biologia, foi nos testes, nos medicamentos da Atlantis, que era o teste de amônia, nitrito e pH. Ali foi a base que eu entendi o que era proteína, gordura, amônia, nitrito, e nem falava de nitrato, fosfato, cálcio, magnésio. Então, a dificuldade foi essa. E o primeiro livro que eu li sobre aquário marinho, porque Água Doce já tinha uns que eram uns livros franceses, já tinha traduzido para o Brasil, a gente já tinha uma noção melhor. Mas no marinho, eu li o primeiro livro, o livro do Frank de Graaf, que foi o Basso também, foi um cara que também começou, quando, se eu não me engano, ele lia muitas revistas importadas, né? Italianas, americanas, e esse livro foi o primeiro livro que me deu o start para o aquário marinho. E depois tem uma infinidade de revistas, livros, e hoje a internet está aí para facilitar. Para quem quiser ter um aquário, é muito fácil, eu não vejo dificuldade alguma. O Starfish surgiu a partir da loja que eu e o Basso tivemos em São Bernardo. A loja chamava Escame Pena, que era peixe e os pássaros, né? Pássaros era pouco, mas mais peixe. E do lado da loja que a gente tinha no shopping em São Bernardo, no Golden Shopping, tinha uma loja de produtos importados, perfume, câmera fotográfica, e lá chamava Star Blue, Blue Star. Aí eu, né, aquela história, vamos por que nome, não pensei muito não. Eu falei, pô, Star é uma coisa que todo mundo já tem na mente, né? Uma estrela marinha, e peixe junto, vamos de Starfish. Então, basicamente foi essa a proposta de ficar Starfish Aquários, e hoje a gente modificou, porque hoje não faço aquário, hoje a gente tem praticamente uma loja voltada para corais e peixes marinhos, basicamente, e no qual ela está funcionando até hoje. Agora, há mais ou menos 9 anos atrás, eu sempre fui meio de querer fazer skimmer próprio, filtro,
até pela profissão de ferramenteiro, eu sempre tive o desafio de querer fazer alguma coisa diferente. Cheguei a fazer skimmer que rodou praticamente 17 anos na nossa loja. Ele era de vidro, ele era quadrada, a caixa de vidro, com uma bomba Mag Drive e um copo que eu coloquei lá. Esse aquário ficou 17 anos. E há 9 anos atrás, por uma, eu não sei te dizer, não sei se o universo conspira a favor ou não, a Morato, que era do Vinícius, era meu amigo, né? E hoje ele está em Santos. Ele um dia falou para mim: Sérgio, eu vou vender, eu vou embora para Santos, eu vou vender a fábrica, os chineses aí estão aí dominando o mercado, eu já não tenho mais interesse, eu vou vender a fábrica. E junto com um amigo que trabalhou na minha obra, que era o pedreiro da minha obra, ele tem uma habilidade ímpar, falou: Sérgio, vamos lá ver, pô, de repente a gente monta essa fábrica, traz aqui para São Caetano. E foi o que aconteceu. Eu comprei todo o equipamento da Morato, a gente depois de 1 ou 2 anos trocou o nome para Vive Skimmers, que está até hoje. E, por exemplo, hoje eu tenho uma parceria muito grande com a Sarlo Better e com a Tropical. Ah, mas por que a Tropical? Se a Tropical também faz skimmer, né? Fabrica skimmer. O Rodrigo Peralta montou uma estrutura enorme para fazer os Oceantec, e por sinal muito bem feito. E hoje eu tenho uma parceria com a Sarlo, muito forte, que é o carro-chefe, uns 60% a gente usa as bombas da Sarlo nos skimmers, e coincidentemente com a Tropical, que traz as bombas importadas do Oceantec, que a gente equipa alguns skimmers nossos, né? Uma parceria ímpar, eu diria. Aí eu faço a pergunta: qual concorrente, né? Vamos pôr aí na palavra concorrente, que sabendo que eu fabrico skimmer e ele fabrica skimmer, ele vai dar força para eu produzir skimmer com a bomba dele. Cara, não tenho nenhum problema com eles, nada, 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 e com uma vantagem: eles têm um sistema de garantia muito melhor do que a grande maioria dos importadores. Isso eu posso te falar, porque eu não sei se é comigo, eu acho que não é, eu posso dizer isso. Quando eu tenho um problema num equipamento, cara, eles não ficam me perguntando quando eu comprei, quando eu não comprei, porque eles confiam no prazo que eu vendi o equipamento para o cliente e possa ter dado algum problema. A garantia é direta e reta. Qualquer outro importador, o cara quer a nota fiscal, ele quer saber o porquê, que ele não tem a peça. Eu tenho muita dificuldade de receber a garantia de alguns importadores. Com a Tropical não ganho nada para isso, para falar bem, para falar mal. Eu estou super satisfeito, uma parceria perfeita, eu diria. Não tenho do que reclamar. Cara, não é nenhum conselho. Eu vou voltar com uma pergunta. Você conhece algum lojista que nasceu sabendo? Onde ele fez a faculdade de aquarismo? Onde ele aprendeu? Então, eu acho que a base de um lojista sempre é ele ser robista antes. Eu não consigo ver de outra forma. Ah, mas errou bastante? Errou. Não adianta a gente querer falar: não, eu sou um aquarista que eu comecei perfeito, eu já sou bom, eu sei tudo. Então, primeiro é ter base. Agora, o conselho que eu dou é continuar com a mente aberta, aprendendo, estudando, ouvindo o próprio cliente, porque hoje você tem muita informação boa, mas também tem muita informação duvidosa no mercado. Para quê? Para você ser um profissional. Não tem uma faculdade de aquarismo, então a faculdade é você mesmo. Você ser respeitado pelo que você faz e pelo que você mostra. Ser honesto, né? Não vender o almoço para pagar a janta, que eu vejo muita gente fazendo isso, infelizmente, né? Vendendo coisas que o cliente não precisa, porque ele abusa da inexperiência que ele tem
no aquarismo para vender o que ele não precisa, ou cria dificuldade para vender facilidade. Eu acho que a honestidade aí vai contar muito. Por quê? Porque os lojistas que estão em pé, trabalhando há 5, 10, 15, 20 anos, são os lojistas que eu estou pondo na berlinda aí de dizer, trabalhar corretamente. Esse é o conselho que eu dou. Daí para frente, é só boas amizades. Eu digo mais, a minha vida gira em torno, as amizades que eu tenho, eu diria que, cara, 90% são com os meus clientes, né? De fazer churrasco, de ir para a praia, de ir para casa, andar de lancha. Eu não preciso comprar uma lancha, eu tenho cliente que tem lancha. Eu não preciso de casa de praia, eu tenho cliente que tem casa de praia. Eu fui para Fortaleza uns 2 anos atrás, através de um cliente que eu nem conhecia. Chegou lá, fiquei na casa dele 12 dias, não gastei um tostão, casa de praia, me deixou uma caminhonete para passear. E o Diego lá de Fortaleza, um grande abraço para o Diego. E como que isso acontece? E através do aquarismo. O aquarismo, você consegue fazer muita amizade, muita parceria. E eu digo mais, os meus clientes, eu vou falar meus, né? Dá uma impressão que são meus, né? Mas é meus porque são meus amigos. A grande maioria tem uma profissão que sempre me ajudou. Marcos Bizeto é professor doutor em Química, é meu professor. Divri Bright Júnior, meu professor de Biologia. De TI, então, nem vou falar que tem uma infinidade. Eu sou meio chucro para mexer em celular, em computador, não faço muita propaganda, não sei filmar, não sei fazer vídeo, né? Tá aí pondo a cara para bater, né? Mas as amizades me ajudam demais para fazer tudo o que eu penso, tudo o que eu imagino. Eu consulto uma grande parte dos meus amigos que são meus clientes. Meu nome é Sérgio Tadeu Pantaleão. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês a loja Starfish Vila dos Corais e a nossa fábrica, a nossa indústria da Avive, que fabrica skimmer, reator de cálcio. Nós temos uma parte química infinita aí, finita, né? Não infinita, mas eu convido vocês a me visitar, conhecer a loja, bater um papo, vir aqui tomar um café, cordialmente, não precisa vir para comprar nada. E eu falo sempre o seguinte, eu não vendo nada, são os clientes que compram. Por quê? Eu deixo o cliente à vontade, eu não fico empurrando mercadoria e falando, olha, chegou isso, chegou aquilo. Os clientes compram. Então o convite é esse que eu posso fazer dentro desses meus 35 anos de aquarismo, que eu acho que eu fiz e faço muito bem.